Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional de hoje, dia 29/4/2026. Estamos no livro de Esdras, hoje no capítulo 1, verso de número 5. Nós vamos dar sequência àquilo que Deus tem pelas nossas vidas e para o nosso coração, ok? Verso de número 5 diz assim: Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Ok? Nós vamos continuar falando hoje sobre a natureza do processo de restituição, o processo de restauração nas Escrituras Sagradas, né? Referindo-se aqui ao Velho Testamento, tudo o que aconteceu com Israel foi, até mesmo quando Paulo explica sobre isso, uma forma ilustrativa. Não só um conto que Deus fez simplesmente para ilustrar, mas Deus está nos contando através dos processos qual é a escolha dos padrões de definição que ele tem, como é que ele faz em determinada circunstância, em determinada atividade, em determinada área, assunto ou tema. Esdras nos mostra, pela palavra de Deus e o Espírito de Deus, que o assunto que se estuda em Esdras é a restituição. E Neemias, certo? Esdras fala com a forma que Deus enxerga a restituição e implanta a restituição, como Deus escolhe os padrões da restituição. Neemias fala como o ser humano deve acolher o chamado da restituição e como ele desempenha esse chamado. Voltando aqui, uma vez que o livro de Esdras ele fala sobre restituição, nos conta não só a história do passado, como Deus restituiu, mas como é o processo de trabalhar dele quando ele escolhe e ele profetiza, ele prepara, ele planeja, ele programa, ele anuncia um período de restauração, um período de restituição. Se Deus prometeu uma restituição, como é que ele faz? Se ele prometeu uma restauração, como é que ele faz? Quando Deus fala com Israel e ele permite o processo do cativeiro, do castigo, foi um processo profetizado, ou seja, antecipado, avisado com antecedência a Israel sobre o cativeiro, mas também foi um processo antecipado, avisado com antecedência sobre a restituição. Do mesmo período, mesmo tempo que Israel ficou sabendo que iria sofrer um período, um tempo de cativeiro, ele também ficou sabendo que iria sofrer um tempo de restauração, um tempo de restituição. Mesma coisa quando a gente vê Jesus falando, né? Sobre o tempo que ele passou, os 3 dias de sofrimento na cruz e morto. Ele avisou: eu haverei de morrer, de padecer, e ele sabia o tipo de sofrimento, o que ele ia passar, quanto tempo ia durar e o que ia acontecer depois disso. Ele disse: eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. Eu vou passar 3 dias, depois eu ressuscito. Quando ele passou tudo isso, e nós vemos as escrituras que de antemão, né, foi avisado tanto para Israel sobre o cativeiro e o tempo da restauração, como para Jesus, dando um exemplo agora no Novo Testamento sobre o período do sofrimento e a ressurreição de Cristo. Da mesma forma, Deus fala conosco através de Esdras, um exemplo não só da restauração passada de Israel, mas do que é a natureza dos pontos escolhidos por Deus para a restauração do ser humano, a restauração
daquele que busca a Deus, daquele que vive para Deus, a restauração daquele que é o povo de Deus, o ser criado por Deus, a origem do ser na sua totalidade, a humanidade realmente no seu plano máximo que Deus escolheu, né? Deus fez um plano para o homem e as influências destrutivas, elas contaminaram muitos dos setores entre o indivíduo, o ser humano. Porém, o Senhor Deus enviou um plano de restauração, restituição de toda a humanidade. E isso começa dentro de cada indivíduo, de cada ser, e isso começa com o trabalhar da palavra de Deus, porém, cada vez mais a palavra, ela vai completar o seu ofício até o dia que o próprio Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus vai estar com seus pés sobre a terra. Quando ele chegar, nós o veremos e então será completada esse processo da palavra. Quando ele chegar, não é que a palavra aí vai começar a fazer o que tem que fazer no ser humano, não. Quando Deus colocar os pés na terra, a palavra já não vai precisar mais fazer o que precisasse fazer, porque a própria presença de Deus vai fazer o que tiver que fazer. Então, o processo, então nos conta aqui a palavra, a Bíblia, que a restituição, a restauração é um trabalho da palavra que ela é feita até o dia que o Senhor Deus pisar nessa terra. A restauração, a restituição daqueles que realmente são, foram e serão atraídos pela palavra de Deus, a palavra da obediência. O que é a palavra da obediência? A palavra da aproximação. A Bíblia fala sobre um ministério de reconciliação. Em outras palavras, a manutenção trina da nossa existência com Deus, ela vai cada dia dando vontade em nós de manter sobre todas as áreas, todas as coisas reestruturadas, restauradas e aproximadas, sempre mais em Deus. Nós vamos ter sempre, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, vontade de estar mais perto, vontade de estar mais próximo, vontade de ser cada dia mais verdadeiro, tanto no reino espiritual, emocional, como o físico. E aí, quando nós entendemos esse processo, nós verificamos que a estrutura da restituição em Deus, a estrutura da restauração que nós estamos lendo aqui em Esdras capítulo 1, verso 5, começa a nos dizer sobre como Deus decide a restauração, não só passada, mas como é o processo da restauração presente e como será continuamente o processo de restauração futuro. Porque Deus, ele não muda, ele continua trabalhando de forma a reestruturar não apenas as coisas por fora. Se Deus fizesse assim, eu vou permitir o cativeiro de Israel sozinho, então ele sozinho permitiria todo o castigo de Israel e depois ele sozinho, então agora chegou a hora de restituir, eu sozinho vou restituir. Não foi essa a escolha de Deus para a restauração. E aí a gente começa a ver até o versículo antes, quando o próprio Ciro começa a dizer: todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, com bens e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Veja, a restituição, ela não foi algo que Deus decidiu sozinho. Deus despertou Ciro e fez Ciro falar com todos os participantes. Ciro não ficou sozinho nas suas ideias, dizendo, como é que eu vou fazer? Deixa eu sozinho resolver isso, deixa sozinho participar, porque afinal de contas Deus falou foi para mim.
então eu vou ficar aqui sozinho, e Ciro sem meios de completar o que ele precisava completar, porque por mais que Ciro fosse poderoso, nem tudo estava só na mão de Ciro. Ele precisava se aproximar de pessoas. E Deus não escolheu o processo da restauração, a natureza da restituição, mostrada em Esdras e Neemias, não foi uma natureza de onipotência divina única, só Deus fez sozinho por si mesmo. Por exemplo, quando Deus disse para Israel, num exemplo, uma batalha que Israel estava muito angustiado, ele disse: não se preocupe, porque eu lidarei com os inimigos. Quando Israel despertou no outro dia, os soldados viram todos os inimigos mortos, que o anjo do Senhor tinha matado os inimigos. Foi uma obra de onipotência única de Deus sozinho, ele mesmo fez. Aqui não. Aqui o processo de restauração, Deus começa a despertar aqueles que querem reconhecê-lo, lembrar dele, saber que ele existe, entender a vontade do destino dos pensamentos de Deus. Então, quando já vimos no verso 1, 2 e 3, você pode ouvir lá, a humildade de Ciro, ele conseguiu ouvir a Deus. E aí, quando ele entende isso, ele vai cumprir, Deus faz com que ele comece a querer e envolver as pessoas com proximidade. Colocar as pessoas com um só pensamento e uma só direção e uma só intenção. A restauração, ela não foi da onipotência única de Deus, foi da onipotência humana, ou seja, Deus trabalhando junto, sendo sócio com a atividade, a cooperação e a participação da origem humana de essência natural pura, sem agressão, de ordem trina, espiritual, emocional e física. Então, todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, veja, Ciro, o Todo-Poderoso, ele foi atrás do mais simples que fosse. Eu não tenho nada, eu sou peregrino, eu não sei nada. Você também serve, eu vou me aproximar de você e eu quero que você participe. Ciro disse, para tudo, qual que é a condição para mim poder ajudar na restauração? Se você está sobrevivendo, então você já está respirando, tá? Então já está valendo para participar. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, ainda que você seja peregrino, Ciro decidiu se aproximar de todos que tinham uma mesma intenção. Ele não deixou ninguém escondido, ninguém longe, ninguém sem, como diz o ditado, né, a mão na massa. Ele colocou todos para participar, todos que tivessem a mesma intenção, porque diz aqui, ó, aos homens que esteja no seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados afora, as dádivas voluntárias para o Senhor que habita em Jerusalém. Aquele que foi edificado e despertado pelo Senhor. Então, uma das coisas que nos mostra aqui no processo de restauração, restituição da humanidade é a unicidade, a proximidade, o verdadeiro cuidar trino. É entender que Deus nos quer cuidando, não é distantes, não é longe, não é um aqui, o outro 1 metro de distância, 3 metros de distância, não. É uma aproximação, uma proximidade de verdade, uma presença espiritual, emocional e física real. Deus podia ter restaurado Israel, mais uma vez repetindo, sozinho, mas ele preferiu a participação de seres filhos de Deus, humanos que são filhos de Deus. Há uma diferença entre aqueles que são seres vivos e seres que se voltam para a intuição, a intenção original de Deus. Então, Deus escolhe para o processo de restauração toda a unicidade e une pessoas, todos que
São sobreviventes. Eu não tenho nada, eu só sou sobrevivente. Você está sendo convidado. Ah, eu sou peregrino. Não tenho nada. Venha você também. O Senhor está te convidando para proximidade. Ah, eu tenho prata. Venha, o Senhor está te convidando para proximidade. Eu tenho ouro. Participe, o Senhor está te convidando para proximidade. Ah, eu tenho outros bens. Participe. O Senhor está te convidando para a proximidade. Ah, agora eu tenho gado, né? Ou dádivas voluntárias. O Senhor está te chamando para a proximidade. Isso fala sobre processos. Nem sempre a gente se aproxima de uma projeção, uma época de restituição, um tema de restituição, uma área de restituição, já com tudo pronto. Nem sempre nós estamos na área de todos os recursos, com ouro, com prata. Isso fala não só de recursos financeiros, mas às vezes de condições de riquezas emocionais e espirituais. Nem sempre nós estamos, quando começamos a decidir restituir, já excêntricos, na plenitude de começar já, como diz, no fim, né? Já começar terminando, concluindo, já está tudo pronto, uma coisa, processo rápido. Não. Às vezes a restituição ela vai começar do zero, de novo. Vai começar do primeiro início, do primeiro passo com Deus, da primeira amizade, os primeiros dias, olho a olho, passo a passo, palavra por palavra. Por quê? Porque aqueles que estavam lá no cativeiro, eles não conseguiram guardar suas posses. Como nós estamos vendo em Daniel, naquela época, os nobres perderam tudo, os da linhagem real perderam tudo. Então, eles não guardavam nada, não conseguiram guardar o que eles tinham. Eles estavam em cativeiro, terra estranha, perdeu tudo. Tudo que se havia construído foi de água abaixo. A validação daquilo tudo se foi. Era para reiniciar, começar do zero. E muitas das vezes, a gente também já está vendo esse processo. Deus permite em Neemias estamos vendo isso, essa quebra do ser humano, que é para retirar o que não pode permanecer. Às vezes tem que tirar tudo de uma vez. E o único que fica sobrevivente na nossa estrutura, seja ela espiritual, emocional e física, é o que Deus queria que permanecesse. Então tem que vir aquela onda de quebra. Vamos entender isso, você pode ler lá os versículos de Neemias. E aí quando chega o tempo da restauração, da restituição, às vezes o processo a gente começa na restituição como um sobrevivente. Foi tanta coisa embora, tantos valores embora, desprezados, abandonados, tanta coisa sem consideração, tantas coisas foram perdidas das considerações do que se tinha, tudo desvalorizado que começa do zero. Aquele zero que a gente só está aqui porque sobrevivemos, que do resto perdeu tudo. Já não tem mais nada. Ou peregrino, aquele indivíduo que passa um período com tantos destroços no sentido de experiências ou até mesmo permissões de Deus, como Deus permitiu Israel passar no deserto, né? Uma pessoa que anda no deserto, ele é um peregrino. E aí, experiências que Deus nos dá, que quando chega o momento da restauração, ela começa do ponto inicial, como um sobrevivente, como um peregrino, como um que tem alguma coisa, mas não importa se ele tem pouco, se é do primeiro passo que vai começar tudo de novo. Ele agora vai começar certo, ele vai começar completo, ele vai realmente começar com presença. Se ele não vier, se ele não começar, se ele não der sinal de presença, não tem restauração. E aqui a coisa mais linda é Deus ensinar ao ser humano e à humanidade que a restauração da própria humanidade, ela só virá e ela só vem
com a participação da unidade, mas não a unidade do ser humano aceitando o pensamento humano do outro. Não, é o ser humano aceitando o pensamento de Deus. Quando nós aceitamos o pensamento de Deus e não excluímos o pensamento de Deus, então nós não estamos dando privilégios para nenhuma vertente humana. A gente está dando a honra e a essência do espaço, da essência para Deus, que isso traduzido na palavra significa dando a glória a Deus. Então ele começa a ensinar Ciro a trazer todos para a aproximação. Todo sobrevivente, onde quer que seja, peregrino, homens do seu lugar o ajudarão, ou seja, é preciso a ajuda dos seres humanos. Olha aqui, ajuda, movimentação do ser humano. Com o que tem, prata, que trata de valor humano, ouro, valor divino sobre o ser humano, e bens, gados, que fala sobre o que nós temos de dons, os gados, nosso esforço físico, dádivas, nossos talentos e dons espirituais voluntários, para a casa do Senhor e os que habitam em Jerusalém. E aí nosso versículo de hoje diz: então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Olha que interessante. Para a restauração, foi necessário o Espírito do Senhor despertar, diz, todos aqueles cujo Espírito de Deus o despertou. Deus despertou, assim como o primeiro versículo fala que ele despertou o espírito de Ciro, e aí Ciro também começa a dizer: todo aquele que o Senhor o despertar, venha. Agora, mesmo versículo, Ciro continua dizendo: todos com os quais cujo espírito Deus despertou, que suba a edificar a casa do Senhor. O que nos mostra é que Deus coloca a vontade em nós de ver algo completo. Quem gosta de ouvir a Deus gosta de manutenção. Quem gosta de ouvir a Deus tem amor por cuidar e manter de forma completa. Quem gosta de ouvir a Deus, chega uma hora que ele faz um concerto com a manutenção trina. Ele quer cuidar de forma espiritual, emocional e física. Se ele não tem uma aliança completa e concreta com manutenção plena, trina, espiritual, emocional e física, não adianta ele se candidatar a uma restituição que ela não vai acontecer. Porque Deus sempre vai trabalhar com excelência, e a excelência ela não segue com parcialidade, ela não é mediana, ela não funciona quando ela está faltando em alguma área, seja ela de presença espiritual, emocional ou física. Então, ele põe em nós a vontade da restituição. Ele põe em nós a necessidade da restituição. As coisas começam a acontecer e a necessidade de restituição começa a aparecer de forma cada vez mais agravante. Por quê? Porque é Deus confirmando tanto o que ele desperta dentro do indivíduo, a chamada para manutenção trina, como por fora Deus começa a evidenciar a necessidade, a gravidade da questão, para deixar bem claro que o indivíduo está sendo chamado para a restituição e manutenção completa. Agora, e se esse indivíduo não corresponde? Se ele não se aproxima, se ele não é real na manutenção trina, espiritual, emocional e física, o que acontece? Ele vai responder diante de Deus.
ele vai responder diante do Senhor Deus tudo o que ele não edificou. Imagina se Israel não edificasse, né? Israel estava sem forças, no cativeiro, sem recursos nenhum, não tinha como restituir. Imagina se eu falasse, não vamos não. Ciro chamou, mas a gente não quer ir porque não tem condições de ir. E aí, se Ciro também não fizesse a parte dele de se aproximar trinamente e mandar o convite, o anúncio a todo sobrevivente que viesse para a restauração, nada teria acontecido. Mas Deus Todo-Poderoso disse, ele podia fazer sozinho. Não, a restauração, ela teria a participação do ser humano. Por quê? Porque na hora da ferida, na hora do quebrantamento, a parte humana participou de toda a dor. Então, na hora da restauração externa de Jerusalém, não poderia acontecer só por fora, mas tinha que participar o processo da ferida, do quebrantamento por dentro de cada integrante. Eles tinham que também agora participar do que era a construção e edificação de volta, porque aí convivendo cada dia, se movendo, se mexendo agora para um novo rumo. Qual é a direção? Unidade, restituição, restauração. Estamos saindo do cativeiro, estamos indo a Jerusalém, estamos começando a construir. A participação física da movimentação de manutenção e cuidado do indivíduo no físico, ele curaria o processo psicológico de dor interna de cada indivíduo que foi para o cativeiro. Por isso que Deus não deixou sozinho. Podia dizer, pode deixar que eu mesmo construa os muros de Jerusalém, arrumo tudo as casas, deixo tudo pronto, depois do dia eu falo, pode sair do cativeiro, já está tudo pronto, é só vocês voltarem, cada um de vocês já tem suas casas e pronto. Igual Jesus disse, na casa do meu pai, lá nos céus, já tem muitas moradas e eu vou preparar lugar. Quando a gente chegar lá, já vai estar pronto. Nós não vamos construir nada no céu para a gente morar, já vai estar nossa casa pronta lá. Deve ser muito linda. Agora aqui, para a restauração de Israel, para a restauração aqui do templo que foi destruído, Deus fez Ciro começar a se aproximar de todos os quebrantados, de forma física, e fazer eles junto com a proximidade, cada um pudesse ser só sobrevivente, não tem mais nada, só respiro, porque do resto já quebrou tudo, acabou tudo na minha vida. Sobrevivente, peregrino, ou que eu tenho alguma coisa, prata, ouro, bens, gado, dado, todos participam do processo de movimentação, de junção humana, porque é a participação humana de manutenção trina em conjunto, refletindo consideração de uns com os outros, é que mantém e contém e continua a manutenção da restituição da humanidade do ser humano. É por isso que Deus não fez para nós as coisas naturais. Como a gente já falou, nós não somos uma árvore que Deus alimenta ela sozinha, ela não precisa se levantar, sair andando para comer alguma coisa. Os pássaros andam, o gado anda, o boi anda, o cavalo anda para comer, para procurar alimento. O passarinho voa procurando alimento, mas a árvore não, ela não sai do lugar procurando alimento. E ela se enche de vitamina e nos fornece o alimento, o fruto. Então, prova de que Deus alimenta uma árvore, mas não faz ela sair do lugar. Nos mostrando que tem coisa que Deus decide fazer sozinho, e Ele é muito bem capaz para fazer sozinho, mas tem coisa que Deus ordena que o ser humano faça com a participação dele. Por isso que o homem não pode deixar tudo para a matéria fazer por ele. Se ele deixar tudo para a matéria fazer sozinho, a movimentação psicológica, cognitiva, física
intercomunicativa dele e de sobrevivência de vida e manutenção entre ela e o próprio planeta que está coligado com ela, começa a se alterar e o ser humano vai perdendo o que é a origem nata da restituição dentro de si, porque ele foi criado para ter vínculos entre ele e as correspondências originais que ele tem, dos sentidos que refletem de comunicação entre ele e outro ser vivo que deve ser também um ser original. Não pode ser um ser artificial. O nosso instinto do espírito percebe quando estamos numa experiência original e trina, espiritual, emocional e física completa, e quando não estamos numa experiência completa, espiritual, emocional e física. Então, a restituição para a própria cura da originalidade, restauração interna daqueles que tinham ido para o cativeiro, tinha que ser num processo deles mesmos começarem a se movimentar, porque esse movimento de estamos construindo novidade, estamos construindo novas coisas, estamos nos aproximando do nosso ambiente, estamos perto da nossa casa, estamos chegando na nossa Jerusalém, estamos nos aproximando do nosso cantinho, nós estamos nos aproximando daquilo que é nosso, começou a curar aquilo que foi a enfermidade psicológica, a dor emocional e espiritual que o cativeiro causou. Agora, e quando o indivíduo não tem proximidade? Se Ciro, como cabeça, ele não tivesse se aproximado, ele continuasse lá pensando em fazer tudo sozinho, sem trazer proximidade, não teria trazido a cura que o próprio Deus também estava trazendo agora para o povo através da aproximação de todos que deveriam ser despertados pelo Espírito do Senhor. É por essa razão que Deus, quando se trata de humanidade, ele não escolhe restaurar sozinho, ele restaura nos processos com unicidade, proximidade, conceito de manutenção trina verídica real, de presença real, espiritual, emocional e física. Em outras palavras, por isso que até a vinda de Jesus, a Bíblia diz que haverá aqueles que cuidarão do próximo como seres humanos plenos. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Estava na prisão, fosse me visitar. Porque são pessoas que estão na origem trina humana, se correlacionando e se considerando e refletindo o cuidado trino, espiritual, emocional e físico, um diante do outro, originalmente. Isso é o estado de restauração, restituição plena, contínua até a vinda do Senhor Deus. Por isso que você vai ver lá em Mateus, nós estudamos capítulo 25, as 10 virgens, metade delas estavam despertas no cuidado dos dons e talentos, mantendo as coisas, e as outras estavam dormentes, mas estavam num estado de 10 virgens, porque trata-se da humanidade ainda no estado de originalidade, cuidando uns dos outros, ok? Muito bem, voltando então para Esdras, diz que se levantaram, verso 5, os cabeças das famílias. Veja que isso trata-se daquele que é autoridade. Restituição começa com quem é autoridade. É a autoridade que se aproxima, é a autoridade que toma a primeira decisão, é a autoridade que faz a parte dela. Quando a autoridade faz a parte dela, as coisas se restituem. Se ela não faz a parte dela, não tem como reclamar se der errado. Porque ela sabe o que ela tem que fazer. Levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas. Aqui fala sobre aquele que é
referencial social, aquele que responde no sentido de ser responsável pelas questões humanas, e quando fala, levantaram os sacerdotes e levitas, aqueles que cuidam das coisas com a palavra do Senhor, ok? Cuidando das pessoas com a palavra do Senhor. Com todos aqueles cuja o Espírito de Deus despertou para obedecer o Espírito de Deus, a subirem e a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Agora, que coisa linda, né? É de admirar que Deus, conhecendo o ser humano, todo o processo, dê ao ser humano a oportunidade de edificar algo para ele. É como se Deus desse todos os recursos e dissesse: faz um presente para mim, traz um presente para mim. Como se Deus fosse no mercado, comprasse todos os ingredientes, chegasse na sua casa, só aqui, a farinha, panela, tudo. Agora faz um bolo. É um bolo, uma torta, qualquer coisa. Não é tanto o bolo em si, mas o fator de Deus nos dá toda a possibilidade, o que nós queremos enfatizar aqui, e dizer: você pode fazer um presente para mim, que eu quero que você traga um presente para mim. Envie um presente para mim. É esse o caminho quando a gente está lendo aqui. Levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor. Veja, depois de tanto aborrecimento de Deus, que Deus precisou levar, né, dar maior trabalho, mexer com os inimigos, trazer os inimigos, fazer os inimigos ficar nervosos com Israel, aí permite a guerra, causa lá o motivo da guerra, e vai a guerra, e depois leva o povo para o cativeiro, esperar o povo sofrer, passar aquele tempo com eles, de dor, Deus sentindo tudo, porque Deus sente tudo. Escuta tudo, vê tudo, olha tudo, sabe tudo e sente tudo. E ele sendo um Deus imediato, com a velocidade da luz, imagina quanto ele tem que esperar, né? Todo esse processo. E aí, com tudo isso, agora Deus dá o espaço e a oportunidade, diz para esses seres humanozinhos que ficaram lá, aborreceram a Deus, ficaram lá no cativeiro: dá oportunidade para você edificar a minha casa. Ó, estou enviando Ciro, levantei uma autoridade, estou lhe deixando um recado. Constrói para mim a minha casa. Faz para mim esse presente. Começa com um presente a mim. Começa a se movimentar. Então, isso fala sobre o processo de, quando diz, levantaram os cabeças das famílias e os sacerdotes e levitas. Nós vamos falar isso sobre no curso de política, assim que o Senhor nos permitir, os referenciais com os quais Deus confia. Deus está aguardando a cooperação da restituição do ser humano. Está sobre eles a manutenção da humanidade, a restauração da humanidade. Por quê? Porque é como um presente. Assim como aquelas autoridades no tempo de Esdras aqui se levantaram e subiram para edificar a casa do Senhor, a casa do Senhor somos nós, que uma vez mantidos corretamente no reino espiritual, emocional e físicos, cuidados e protegidos, amparados corretamente no reino espiritual, emocional e físico, nós somos a casa que Deus está edificando. Cada um de nós, a casa do Senhor. Então, assim como aqueles referenciais se levantaram para construir e edificar a casa do Senhor, cada referencial na sua época está confiado em Deus para edificar sobre a humanidade. Mas não edificaram uma ideia mirabolante, edificaram obras mirabolantes, edificar coisas para idolatria própria do seu nome. Não, não tem nada a ver com isso.
é edificar e colocar como instruções específicas de Deus aquilo que é a essência de Deus para a proteção do homem, para amparo, para manejo do dia a dia, para ele saber viver, funcionar diante de Deus com a plenitude que Deus o fez, o preparou, que Deus sonhou e que Deus trouxe todos os recursos suficientemente necessários, completos, para acontecer como a palavra de Deus faz e é poder e é possível acontecer. Então, os referenciais trazem para Deus como um presente quando eles edificam no tempo deles aqueles que Deus lhes confiou às mãos. Ok? Assim, mostrando claramente que o grande projeto de restauração em Deus começa com as boas definições dos cabeças. Veja bem como é realmente o crivo da decisão de quem é cabeça. Quando a cabeça deixa de pensar, não quer decidir, não quer definir, não quer resolver, ela continua inflamando todo o processo. Porque ela simplesmente não toma decisão, sempre posterga para amanhã, acho que eu vou deixar para depois, acho que agora não, acho, e depois vira tudo em acho. Porque é a própria reflexo da essência daquilo que se tem, né, do que se refletiu. Então, para que não cause isso, Deus começa a levantar Ciro e Ciro aproximar-se de todos aos quais Deus já estava lá dentro, falando, ó, tudo distante está dando errado, não tá? Tudo quebrado, cada um sofrendo por um lado, aí Israel no cativeiro, um pouco lá em Jerusalém, cada um com a sua dor, todo mundo distante, sofrendo, tá dando errado, né? Por que cada um tá numa ponta? Vamos começar a fazer essas coisas conforme Deus realmente quer estruturar? Por que Israel está distante? Na hora da restauração é para ter envolvimento trino, proximidade trina, participação trina com Deus. Deus se movendo, mexendo, mantendo, cuidando, protegendo, olhando todos os detalhes e fazendo o ser humano cuidar de todos os detalhes trinos, espirituais, emocionais e físicos, para a própria manutenção própria do ser humano, do ser vivente, do indivíduo. Então, para concluir hoje, vamos lá. Vamos repetir o nosso versículo que diz: Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Ok? Quando um referencial ele edifica a humanidade, ele está edificando para o Senhor a Jerusalém de Deus, porque nós somos a casa de Deus. O ser humano é o lugar que Deus o fez para comunhão e habitação dele. E quando nós participamos de ouvir o que Deus fala, nós fazemos de maneira completa, né? De maneira clara, direta, espiritual, repetindo, emocional e completamente física, presencial, ok? Muito bonito ver como Deus presenteou o ser humano com a participação do processo de restauração, de restituição, na presença dele, em sociedade com ele. É coisa linda, né? Jesus ressuscitou e foi ao céu. Ele não ficou na ascensão social na terra, porque deixou um espaço para o Espírito Santo aqui na terra, conosco, dar a participação ao homem de reaver-se em si e de cuidar-se com o amor de Deus, com a instrução do Espírito Santo, e ele mesmo
viver a experiência da restauração, pela própria experiência dele com a palavra. Olha que lindo a oportunidade que Deus deu do homem em si se levantar e ter a oportunidade de fazer tudo corretamente. Porque o homem é cabeça, Deus o fez com mente para fazer as coisas completas, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.